por Ronald Megido. Olá a todos. Bem-vindos a um novo episódio. E nessa ocasião gostaria de compartilhar um tema que talvez você nunca tenha ouvido falar em nenhum lugar, nem na internet ou em qualquer igreja onde explicam a Bíblia. Queria que você tivesse um pouco de paciência. Isso poderá te chocar um pouco no princípio, mas verá que, à medida que vamos analisando as passagens bíblicas, você poderá conectar todos os pontos da Bíblia e verificar como eles se encaixam perfeitamente, de Gênesis a Apocalipse. E é sobre a montanha ardente que atinge a terra no livro de Apocalipse, onde é relatada a queda de um objeto, o qual muitos relacionam com um asteroide, ou um cometa, ou um Nibiru, que vamos falar. E para entender a Bíblia, você não precisa recorrer à NASA ou a qualquer outra agência científica moderna, porque as próprias escrituras são autossuficientes para explicar a si mesma e aos fenômenos. Gostaria de te dizer que a grande montanha ardente, em forma de roda de moinho de Apocalipse, é de fato a grande cidade que Nimrod fundou em Babel. E essa cidade compõe a grande cidade, conforme explica a Bíblia e Apocalipse, naquela parte que descreve a queda de uma grande cidade. E essa grande cidade, ao longo da Bíblia, também se chama a Grande Montanha. E o livro de Jasher a denomina como a terceira parte restante da Torre de Babel. Bom, antes de mais nada, não tem absolutamente nada a ver essa interpretação de que um possível asteroide anônimo atingirá a Terra como uma forma de castigo divino. Nunca aconteceu algo assim, e não há nenhum registro de algo similar. Não é bíblico, mas se trata de uma cidade ou montanha onde habitam deuses caídos ou anjos caídos e híbridos que realmente fizeram uma grande fortaleza nos limites de nosso céu. E é por isso que o capítulo 26 do livro de Isaías, versículo 5, fala de uma cidade elevada, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até o chão e derruba até ao pó. E essa cidade de que fala Isaías é a mesma cidade onde Satanás levou Jesus Cristo após o jejum de 40 dias e 40 noites, quando Jesus esteve no deserto. Após isso, Satanás leva Jesus a um lugar muito alto. A Bíblia diz que esse é um lugar muito alto, de onde você pode ver todos os reinos da terra. E eu e você sabemos que não existe nenhum monte na terra de onde você possa ver lá de cima todos os reinos da terra. Então, está falando de um lugar que supera, que está acima de nosso primeiro céu. É um lugar muito alto, onde habitam esses seres. E esse lugar é o reino atual desses deuses caídos. Na mitologia grega, ele se chamava o Monte Olimpo. Para os orientais, era o Monte Meru. E para os nórdicos, era a cidade, ou também o Valhalla. Esse lugar sempre esteve lá, acima, um lugar superior, onde controlam o resto dos reinos da terra. A verdade é que se nos aprofundamos no monte onde subiu Jesus, a palavra correta no original grego para montes,
utiliza o dicionário Strong G3735, que significa levantar-se sobre a planície, subir acima da planície, que é um comparativo com o grego 3733 e o grego 142, que significa levantar um voo ou levantar-se carregando. E é ali que fala que Satanás levou Jesus para mostrar-lhe todos os reinos da terra, de maneira literal. E voltando a Nimrod, quando ele funda todas essas cidades, ele funda uma chamada Calné. Bom, Calné em hebraico, strong, original, significa a fortaleza de Anu. E Anu significa Anunnakis, aqueles que do céu à terra vieram. E na internet tem muitos vídeos aí falando dos Anunnakis, que eram nossos criadores, etc, etc, etc. Isso é apenas uma forma de desviar nossa atenção da verdadeira realidade bíblica, até porque tudo isso foi encabeçado por Zecharia Sitchin, que se dizia um linguista e na verdade não era um linguista. Zecharia Sitchin sempre foi uma fraude. Zecharia Sitchin era um maçom de elevado grau que foi consultor da NASA por 2 décadas e trouxe essa teoria dos Anunnakis com uma interpretação completamente equivocada. O site Sitchin Was Wrong, ou Sitchin estava errado, nos esclarece muita coisa sobre quem foi Zecharia Sitchin. O link está na descrição. Mas voltando, para entender o que as escrituras afirmam sobre como é composto o nosso mundo e quem é quem nessa realidade, bem, em Apocalipse está muito mais claro. Apocalipse 18 narra a queda dessa grande cidade. E em Apocalipse 18, 21, dentro do contexto da queda dessa grande cidade, diz: um forte anjo, ou um anjo poderoso, levantou uma pedra, tal qual uma grande roda de moinho, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. A Nova Versão Internacional fala: então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. E também em Apocalipse 8, versículo 8, também descreve a queda dessa grande cidade e diz: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Uma grande montanha ardendo em chamas. E essas passagens, os sensacionalistas procuram criar uma cena fictícia, gerando uma psicose coletiva de horror. Um horror espacial que é apoiado com interpretações da NASA, interpretações de Nibiru, interpretações de invasões alienígenas. Enfim, isso é bastante explorado pelos meios de comunicação, que falam sobre a queda de um asteroide, o retorno de Nibiru, que virá colidir com o nosso planeta, Hercólobus, uma estrela anã, e etc, etc, etc. E logicamente que tudo isso é falso, é mentira. A Bíblia é muito clara para você entender Apocalipse, e a grande montanha, e a grande pedra de moinho. Então, se a revelação da verdade está realmente dentro da Bíblia, está no livro do Apocalipse, não faz sentido você pegar 2 versículos, uma teologia de pinça, para criar uma atmosfera de medo com teorias que não se sustentam pela própria Bíblia. E, na verdade, nós não temos evidências empíricas de meteoros atingindo a Terra, nem no passado e nem no presente. E nem mesmo na Bíblia relata algo como um grande asteroide destruindo a Terra. Isso não existe. Essa teoria de que um meteoro matou os dinossauros é uma fábula, na verdade.
não tem sustentação nenhuma. Quando você começa a fazer perguntas, simplesmente ficará sem respostas. E, no entanto, a Bíblia nos fala de uma grande cidade, como uma grande montanha elevada, e que se compara literalmente com uma roda de moinho, e que é jogada sobre o mar. E esse grande monte sempre tem sido representado, ou sempre tem significado, o lugar onde vivem os deuses. É o Olimpo dos deuses. Bom, vamos ver outra passagem. Nesse caso, Jeremias 51 ao 53 também descreve isso que estamos falando. Ainda que a Babilônia subisse ao céu, e ainda que fortificasse a altura de sua fortaleza, contudo, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. Em Obadias, capítulo 1, versículos 1 ao 4, diz: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: Quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Em Isaías 24, 21, diz: E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Então, vemos como a grande cidade, ou a grande Babilônia, ou a pedra ardendo, ou a montanha ardente, realmente é uma cidade flutuante, que o livro de Jasher a denomina como a terceira parte restante da Torre de Babel. O livro de Jasher, ou Jasser, diz o seguinte: E quanto à torre que os filhos dos homens edificaram, a terra abriu sua boca e tragou uma terceira parte dela. E fogo também desceu do céu e queimou outro terço. E outro terço foi deixado até esse dia. E sua circunferência é de 3 dias de caminhada. Então, o livro de Jasser nos fala, inclusive, quanto mede a circunferência dessa terça parte da Torre de Babel, que de alguma forma, ou por algum motivo, ficou sobre o nosso céu até os dias de hoje. E essa fortaleza continua sendo usada até hoje pelas forças inimigas, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E na segunda vinda de Jesus, Jesus e seus anjos e o exército de Deus guerreará contra eles e vencerá. E jogarão essa montanha lá do céu para o mar. E é assim que se cumprirá a profecia de destruir Apolion, ou Apolo ressuscitado. Porque Apolion, na verdade, é a tipologia de Nimrod. Existe na arqueologia uma peça que se chama a Estela Suméria, que está no Museu Louvre, em Paris, onde é possível se observar muito bem como Nimrod, quando construiu essa torre, tinha como objetivo uma estrela ou um corpo celeste. E também percebemos que Nimrod é um pouco maior do que os demais, uma vez que estamos falando de um ser híbrido, cujo objetivo era alcançar esse lugar, essa fortaleza, uma fortaleza que estava no alto. E nesse lugar ficam os remanescentes de semideuses Nephilim, inimigos de Deus, que naufragaram, descenderam, caíram para logo acima de nosso primeiro céu.
E sobre isso fala o mítico livro das viagens de Gulliver. É a famosa cidade flutuante que aparece nesse incrível livro. E também os filmes de Hollywood têm introduzido essa ideia de uma cidade flutuante, como por exemplo Jack, o Caçador de Gigantes, Os Vingadores, Transformers, Os Deuses do Egito. Bem, muitas vezes nós não nos damos conta, mas são mensagens subliminares e nós não conseguimos perceber o que estava realmente sendo dito nas entrelinhas. Se trata de um lugar habitado por uma civilização muito superior à nossa. E é realmente de onde nos controlam, onde está o príncipe deste mundo. Hitler chamava isso de o Sol Negro, que por sinal o símbolo se parecia muito com uma roda de moinho. E ele estava obcecado em encontrar maneira de chegar nesse lugar. É só ver toda a tecnologia que Hitler possuía, a sua capacidade militar, provinha diretamente de algum lugar. Não só isso, eles também foram os encarregados de fazer os primeiros UFOs, objetos voadores não identificados, nas operações Vril 1, 2, 3, conforme foi mostrado no vídeo 76 desse canal. Porque eles escondem o éter. E a sociedade Thule dos alemães nazistas era quem estava por trás de tudo isso, juntamente com a SS. É sabido que os nazistas eram bastante esotéricos, faziam parte da sociedade Thule, os seus líderes pelo menos, que tinham entre eles sacerdotes negros, obscuros, magos negros. E eles sabiam da existência desse lugar e por isso adoravam o Sol Negro. E é por isso que os Estados Unidos, posteriormente, realizou a Operação Paperclip para resgatar e retirar com vida esses cientistas que participaram desses projetos. E foi isso que aconteceu. E a partir dali o mundo deu uma guinada tecnológica e surgiram a NASA, a CIA, toda a tecnologia secreta e essas cortinas de fumaça que passaram a ser apresentadas à sociedade, que continuou ignorante, sem saber o que realmente estava acontecendo. Um universo fictício, então, foi nos apresentado, para que nós não conhecêssemos a verdade como ela realmente é. Um outro filme que fala bastante sobre essa ilha flutuante é os Transformers, no caso, o número 5. Tem também o filme Oblivion, temos o filme Elysium. Enfim, uma grande quantidade de filmes e obras que nos mostram essa ideia. Nós é que não havíamos percebido ou interpretado corretamente. Então é importante você saber que Nibiru, na verdade, não existe. Quer dizer, pode existir um corpo, mas não um planeta gigante que está vindo do espaço exterior, mas sim uma montanha flutuante, exatamente como consta nas escrituras. Você não precisa de um telescópio gigante, potente, para saber que existe um objeto sobre nós. A própria escritura já afirma isso, a qual João, no livro de Revelações ou Apocalipse, nos descreve exatamente como uma roda de moinho. E não estou falando da estrela Absinto, que é uma outra situação, um outro caso. Não podemos fazer uma salada de versículos só para dizer que Nibiru existe, até porque esse conceito de Nibiru foi propagado por Zacarias Sitchin, que é uma fraude. Realmente é a terra dos Anunnakis, mas a terra dos Anunnakis não é necessariamente um planeta no universo do Big Bang, que apenas a nossa ciência, de forma exclusiva, formulou tal teoria.
todas as teorias dos nossos antepassados, que inclusive conheciam astros como Plutão, que só foi descoberto em 1930, curiosamente, descreviam uma outra visão cosmológica, diferente da visão do Big Bang. Então pode ser que exista Nibiru, ou melhor, existe Nibiru, mas não da forma como lhe contaram. A Bíblia fala sobre uma montanha ardendo e uma grande roda de moinho, que é a grande cidade, ou o grande monte, que não tem nada a ver com a passagem que narra a estrela Absinto, que é uma outra história e que, para entendê-la, é preciso compreender o significado de estrela na Bíblia, segundo a Bíblia, não segundo a NASA, e o que significa absinto. Mas isso é assunto para outro vídeo. E agora quero compartilhar uma notícia que apareceu em 2011, onde as pessoas de uma aldeia na Nigéria avistaram uma cidade voadora ou uma cidade flutuante. Isso apareceu nos jornais, nos periódicos daquela região. Eles contam que começaram a ver, de repente, uma grande luz inundou o céu e parecia uma espécie de cidade flutuante. Bom, isso foi tornado público pelos meios de comunicação daquela região. Não sabemos se é verdade, se é mentira, mas o fato é que a mídia internacional não noticiou o ocorrido. Bom, isso aconteceu na Nigéria, a cidade flutuante da Nigéria. É um assunto bastante interessante e está certamente relacionado com o tema abordado nesse vídeo. E outro versículo interessante é Zacarias 4:7, que diz: Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-se-á uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. A palavra que é utilizada aqui para grande monte é em hebraico strong, 14:19, é o mesmo termo que é utilizado para dizer grande cidade em Gênesis H14:19, no strong, o mesmíssimo. É utilizado esse adjetivo de aumento, de magnitude, para explicar tanto a grande cidade, de Gênesis 10:12, quanto o grande monte, de Zacarias 4:7. E uma das cidades que Nimrod fundou se chama Recém, ou Recém, e é uma palavra hebraica única. Não aparece no restante do relato bíblico, e suas letras em paleo-hebraico se pode traduzir como a cabeça odeia o filho, ou também se pode traduzir como a parte superior se levanta e continua. Em Gênesis 10, é o único momento na Bíblia que se menciona essa cidade Recém. No caso, Gênesis 10:12, que é chamada de a grande cidade. E nesse grupo de grandes cidades, no versículo 10, você tem a cidade de Calnet, que significa a fortaleza de Anu, dos Anunnakis. Voltando a Recém, a grande cidade, a palavra hebraica que expressa a sua magnitude e extensão é Gadol, que no dicionário Strong hebreu 14:19 é a mesma variante de Zacarias 4:7, que descreve uma grande montanha que em breve será destruída. Bom, e para entender o que é essa montanha flamejante, não devemos recorrer às agências espaciais, NASA e demais cortinas de fumaça que foram colocadas diante da sociedade, das pessoas,
para esconder o que realmente está escrito nas Escrituras. Mas sim, devemos recorrer ao restante do relato bíblico, ligar os pontos, comparar com outros livros sagrados e então compreender a verdade. Pois dia após dia o sensacionalismo é cada vez mais abundante na internet, com novas notícias de que a NASA anuncia a chegada de um possível asteroide que de forma eminente nos aniquilará a todos. Ou então uma possível invasão alienígena com seres de uma galáxia distante, um planeta desconhecido. Enfim, nada disso é bíblico. Você não pode pegar 2 linhas de Apocalipse e desenhar toda uma estrutura de terror espacial, baseando-se nas informações coletadas por essa entidade chamada NASA, juntamente com outras agências espaciais, direta ou indiretamente fundadas por ela própria. E também não faz sentido a interpretação de que um asteroide irá atingir a Terra como uma forma de castigo, algo que nunca aconteceu, nunca foi profetizado. Tenha em mente apenas que os asteroides não são como você pensa, não são o que você pensa, os planetas não são nem como e nem o que você imagina. Que Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de vir, o Onipotente, a origem, a essência e o caminho, ilumine sua mente, abra seus olhos e te permita enxergar e compreender a verdade, a realidade, exatamente como ela é, não importando o quão diferente isso seja daquilo que você foi ensinado e doutrinado a acreditar. Why not to be a libertarian? Why not to be free?